Como já era imaginado, o ataque à Praça dos Três Poderes foi provocado por um bolsonarista. E um típico bolsonarista, porque ele estava tendo problemas no relacionamento com a esposa. Sempre os bolsonaristas e esses extremistas de direita têm problema com mulheres. É impressionante como isso está intimamente ligado e com a insegurança masculina que todos eles possuem. O pessoal já está chamando ele de meia bomber, Osama Bin Traque, kamikaze, V de velório, vários apelidos, e o meu preferido é meia bomber, porque isso já combina muito bem com o histórico bolsonarista. Mas picardias à parte, nós precisamos levar em consideração o aspecto religioso, jihadista que esse ataque possui. Algo que nós falávamos que poderia acontecer lá em 2020 no livro E Daí, Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro aqui no canal. Porque foi um ataque premeditado e consciente para tirar a própria vida fazendo algo grandioso. Uma típica jihad política ou até mesmo religiosa, porque o bolsonarismo se transformou num movimento religioso. E para muitos bolsonaristas políticos, esse ataque acabou com qualquer possibilidade de anistia para o 8 de janeiro. Qual a sua opinião sobre o ataque em Brasília? Você vai colocar isso no comentário. E qual o melhor apelido também para o bolsonarista? Meia bomber, V de velório, aluno presencial do Olavo de Carvalho, Osama Bin Traque ou kamikaze? E o que você vê desse aspecto religioso do bolsonarismo? Vai haver anistia agora? Então like o vídeo se você concorda com o apelido Meia Bomber, hype o conteúdo e se inscreva no canal. Ontem, nós tivemos o ataque em Brasília provocado por um bolsonarista. Eu vou mostrar aqui as imagens do episódio, já mostrei pra vocês no vídeo anterior. O pessoal falou que não tem som, e sim, não tem som, porque é som de explosões, isso não é muito legal, mas eu vou mostrar pra você. Esse aqui, na imagem, é o carro do bolsonarista. E o ataque... Opa, deixa eu tirar o som, né? Pra não ter problema aqui, ó. Esse aqui é o carro explodindo. Ele tinha colocado fogos de artifício no carro. Na hora que ele chegou no STF, ele frequentou o STF alguns dias antes, ele pegou e arremessou o artefato explosivo na estátua do STF. Os seguranças se aproximaram e, segundo os relatos do jornal O Globo, o carro dele pegando fogo. Segundo relatos do jornal O Globo, ele falou para os seguranças não se aproximarem, se deitou no chão, colocou os artefatos na cabeça e esperou a explosão. Foi exatamente isso que ele fez. E aí, depois da explosão, claro que ele acabou perdendo a vida. Foi um ataque, de fato, premeditado para que ele tirasse a vida e chamasse toda a atenção para si. Um ataque, assim, de um sacrifício, tipicamente um sacrifício religioso, como de um homem-bomba, na verdade. E depois foi descoberto que o cara tinha problemas de divórcio, o que é típico dos bolsonaristas. Os caras, eles têm muitos problemas com mulheres. A gente vê o que acontece com o Milei, toda a revolta dele, porque o cara é tão desprezível que nem a mão direita dele o ajuda no momento que ele precisa do alívio. Ele tem cãibra na mão, porque ele é um nojento ceboso. O bolsonarista, foi descoberta a identidade dele, chamado Francisco Vanderlei Luiz. Ele foi candidato a vereador em 2020, lá em Santa Catarina, uma cidade chamada Rio do Sul. Ele não conseguiu ser vitorioso e ele chamava de tio... Deixa eu pegar o nome dele. Ele era chamado de tio França, muito parecido com o Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, mas ele tem muita cara de meia bomber mesmo, né? E é óbvio que ele tinha problemas no casamento, no relacionamento, né? Alguém filiado ao PL. O que é mais estranho são essas postagens dele mandando mensagens para ele mesmo, falando dos comunistas, atacando o William Bonner, chamando o William Bonner de ceboso. O cara é um super ceboso e ele chama o Bonner de ceboso, indicando que de fato ele era um bolsonarista muito ideologizado, o que passou completamente do ponto da ideologia bolsonarista, da ideologia de extrema direita, chegando a uma vertente religiosa do movimento bolsonarista que a gente fala há muito tempo. Agora, os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e até mesmo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, estão comentando que esse caso do ataque à Praça dos Três Poderes tende a fazer parte do inquérito do 8 de janeiro. Se isso acontecer, é um erro gravíssimo
do judiciário brasileiro. Os casos, até o momento, não possuem relação e precisam ser investigados de modo separado, porque o que vai acontecer se esse episódio for associado ao 8 de janeiro? Mais uma vez, o inquérito vai ser adiado. E quanto mais o inquérito é adiado, mais enfraquecido ele fica. Porque fica parecendo que é uma perseguição ao Bolsonaro, que não foi encontrado absolutamente nada contra o Bolsonaro, que estão tentando buscar e fazer associações, porque as associações que possuem para prender o Bolsonaro são associações frágeis. Então o inquérito do 8 de janeiro precisa terminar. Assim como todos os outros inquéritos que envolvem Bolsonaro. Já passou da hora. Quanto mais o inquérito fica aberto, mais soa com perseguição. Você, eu, a gente que acompanha a política um pouco mais a fundo, a gente sabe que não há uma perseguição. Mas começa para a população que não está tão inteirada com a política, que vê a política de um modo marginal, apenas pelo que acontece no Jornal Nacional, começa a causar essa sensação. Então tem que terminar. E não pode associar esse caso com o 8 de janeiro. Até porque a motivação desse caso foi uma motivação religiosa. O bolsonarismo, ele se transformou em um movimento religioso. Isso é importante. O ataque do cara tinha citações religiosas. O bolsonarismo, ele começa com o malufismo, que o malufismo já veio de outro movimento, mas é uma transformação do malufismo, e ele vira um movimento político religioso, não somente um movimento político e não somente também um movimento religioso. É um movimento que tem interpretações próprias, dogmas próprios, interpretações próprias da Bíblia, dogmas próprios, pastores próprios e até mesmo uma igreja própria, que é a Igreja Batista da Lagoinha, do André Valadão, que foi o local onde a Damares falou, né, do Jesus, da experiência que ela teve com o pé de goiaba com Jesus. O André Valadão, ele prega um cristianismo cruzadista, inquisitório, de perseguição às minorias. Não é um cristianismo do amor e do perdão. Não é. E aqui, em 2020, no livro que nós escrevemos, no último capítulo, que é justamente o capítulo 20, que nós falamos, né? Capítulo final, o Messias, Jair Messias. Aqui nós falamos, eu vou ler o trecho para vocês, trecho bem rapidinho, mostrando sobre essa interpretação religiosa do bolsonarismo, que lá desde 2020 nós já tínhamos aqui no canal. Diferentemente dos cristãos, que nutrem o valor do perdão, alguns cristãos pelo menos, dando-lhe certa tolerância, os bolsonaristas apresentam um caráter mais, entre aspas, islâmico e intolerante. Similar aos islâmicos na defesa de Maomé, os bolsonaristas defendem Bolsonaro com maior ou menor grau de violência. Os ataques bolsonaristas aos seus opositores, entretanto, têm se tornado cada vez mais físicos. Surge então uma espécie de jihad, não religiosa, mas sim política. Os seguidores do presidente, que na época era presidente, adotam uma postura de fanáticos religiosos, protegendo sua doutrina a qualquer custo contra tudo e contra todos. É o movimento religioso. E agora nós temos pessoas tirando a sua própria vida em prol ou em nome desse movimento, atacando assim o STF. Como resultado desse ataque, segundo a Folha de São Paulo, os bolsonaristas políticos como Gustavo Gayer, entre outros, já dão como certa que a anistia pelo 8 de janeiro não vai ser aprovada. E também não dá, né? Porque o cara causa, sim, com esse ataque, uma sensação de terror. Porque a qualquer momento, um outro bolsonarista pode entrar e tirar sua própria vida dentro da Câmara dos Deputados, no STF. É uma situação que causa medo, causa alvoroço e precisa ser repreendida ou reprimida com a celeridade e punição pesada. Então, o Gustavo Gayer já fala, não vai dar para aprovar. Um projeto que estava para ser aprovado, porque a grande discussão era quais condenados seriam anistiados. Mas, vendo agora toda essa situação, de fato, não vai haver anistia para ninguém.